Naquela noite, Simão Pedro tinha o coração amargurado e entristecido. Aborrecera-se com parentes rudes e de difícil trato. O velho tio o acusara de dilapidar os bens da família e um primo o ameaçara esbofetear. Guardava, por isso, o semblante carregado e austero. Procurou o mestre e desabafou. Ao término do longo relato, o mestre indagou: E que fizeste, Simão, ante a conduta de teus familiares incompreensivos? Reagi como devia, respondeu apressadamente. Coloquei cada um no seu lugar, anunciando em alto e bom tom as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice, e meu primo é mentiroso contumaz. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas, e não me arrependo do que fiz, disse Pedro de forma veemente. O mestre refletiu por longos minutos e falou calmamente. Pedro, o que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Trabalha naturalmente, respondeu o discípulo irritadiço. Com o quê? Tornou a perguntar o celeste amigo. Usando ferramentas, disse Pedro, sem entender aonde o mestre pretendia chegar. Após um breve momento de silêncio, Jesus continuou. As pessoas com as quais vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Os parentes difíceis, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar a benefício da nossa reforma íntima. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Calou-se Jesus. E talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos cheios de questionamentos, acrescentou serenamente: Se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos distantes? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos a Deus que está no céu? Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala um expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. A família constitui o núcleo mais notável de aprendizagem nas atividades de renovação espiritual. Busquemos não agredir com palavras agressivas ou com silêncios gelados aqueles que estão à nossa volta na luta doméstica. Aprendamos a dialogar para solucionar problemas, conversando equilibradamente. Não cobremos a feição dos amores, nem reclamemos consideração, que talvez ainda não tenhamos feito, nem estejamos fazendo nada por merecer. Agradeçamos mesmo as mínimas coisas, sendo gentis e alegres, sem hipocrisia. Trabalhando com discernimento, burilando nossas próprias imperfeições, alcançaremos pouco a pouco a paz no lar, que há de nos propiciar, por consequência, alegria e renovação em nossa caminhada. Olá, amigos, amigas, companheiros. Nós vamos iniciar mais uma reflexão doutrinária da nossa Casa Cristo Redentor. Hoje com o tema proposto, Teu Exemplo, do livro Tua Casa, Espírito Airtes, psicografado pelo médium João Nunes Maia. E inicialmente nós colocamos o vídeo para preparação e também servirá para a nossa reflexão. Nós tiramos do Momento Espírita, que tem o título Paz no Lar. E esse mês todo especial para as nossas famílias, reflexões importantíssimas para que nós possamos reconhecer o nosso papel dentro do nosso lar, perceber a responsabilidade e o compromisso espiritual que temos com cada um que convive conosco, que está dia a dia conosco,
que faz parte de nossas vidas nessa encarnação. Então é importante que nós reflitamos um pouco, paramos para pensar como está a nossa família, já que é o tema central, né, do encontro da família. Este ano, depois de 20 anos, como está a sua família? Como está a nossa família depois de todo esse tempo? Desde o início da união, e que tudo que nós fizemos e vivenciamos hoje, como está a sua família? E o que nós podemos fazer para melhorar, para nos fortalecer, para ajudar aquele que está em dificuldade ou que ainda não despertou, e principalmente para nos ajudar, porque muitas vezes nós caímos no erro achando que o outro tem a responsabilidade, a culpa é do outro pela nossa irritação, pela nossa ansiedade, pelo nosso estresse, pela nossa falta de paciência. Mas, na verdade, tudo isso é nossa responsabilidade. Porque o outro pode agir de diversas formas, mas se nós tivermos equilíbrio, nós não vamos cair em desequilíbrio, não vamos aceitar a provocação. E assim seremos bons exemplos para que o outro nos veja e perceba como estamos agindo diferente. Então, é nossa responsabilidade também se o nosso lar não está bem, e não somente do outro. Nós precisamos sair dessa postura de apontar e criticar e colocar a culpa naquele que convive conosco. Mas precisamos aceitar que também temos a nossa parcela de culpa se o nosso lar não está em paz. E nesse diálogo de Jesus com Pedro, da mensagem do Momento Espírita Paz no Lar, em que Pedro tem uma discussão, uma briga com seus parentes, o tio e o primo, por conta da cobrança deles em relação a bens materiais. E ele teve uma postura que Jesus, na sua sublime inteligência, não criticou, não apontou, não disse que ele estava errado, simplesmente o fez refletir. E eu fiquei refletindo também. Como um verdadeiro cristão deve agir diante das dificuldades e diferenças entre os familiares? Não é porque nós nos colocamos como cristãos, temos esse rótulo, que nós vamos ser livrados e isentos dos problemas, das dificuldades, como se Jesus aceitasse cada um de nós como servidor e tirasse todos os problemas do nosso caminho, resolvesse todas as nossas pendências e afastasse aqueles que nos provocam ou nos fazem mal. Muito pelo contrário, tudo isso é necessário para o nosso crescimento e aprimoramento moral e espiritual. Então é necessário essas provações, é necessário que nós consigamos vencer a cada momento desse que nos tira a prova da necessidade de nós cumprirmos nosso papel como cristão, verdadeiros cristãos. Se alguém me provoca, se eu estou seguindo os passos de Jesus, como eu devo agir? Aceitando a provocação e revidando, ou dando um exemplo de verdadeiro cristão, com serenidade, com amor, sem deixar a firmeza de lado? Quais são as nossas ferramentas para a nossa reforma íntima? Jesus apontou alguns pontos importantes nesta mensagem. O ingrato é o meio de exercitarmos o perdão. O doente nos dá a oportunidade de aprendermos a socorrer. Se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos distantes? Se não amamos nosso irmão que vive debaixo do mesmo teto, respirando os mesmos ares, como nos consagraremos a Deus que está no céu? Então nós precisamos deixar um pouco a teoria de falar para que os outros sigam
sem que nós mesmos não estamos seguindo. É necessário nos fortalecer nessa proposta. E se nós queremos paz no nosso lar, é importante que essa proposta de mudança, de transformação, seja o nosso objetivo, seja a nossa prioridade, e que nós possamos renunciar, superar as nossas dificuldades, as nossas inferioridades íntimas, para que realmente nós consigamos conquistar a paz no lar. Porque a paz no lar depende da paz interior. Não vai depender do que o outro está fazendo, do que o outro está falando. Porque se nós estivermos em paz, nada vai nos tirar. Então é uma conquista íntima, um exercício diário, difícil, desafiador, mas se nós queremos, nós devemos ter perseverança, nos fortalecer e diariamente estar vigilante às nossas atitudes, aos nossos pensamentos, às nossas palavras. Iremos errar muito ainda, mas que nós possamos saber consertar, nos levantar e seguir adiante, sempre nessa proposta do bem. Logo no início da mensagem, teu exemplo, o Espírito Airtes nos faz refletir que os benfeitores ansiosos no mundo espiritual estão ansiosos no mundo espiritual por as nossas mudanças de caráter. Muitas vezes nós nos colocamos no papel de cobrador, esperando que o outro mude, aquele que convive conosco, esperando, apontando e julgando. Mas muitos também esperam a nossa mudança, o nosso passo, a nossa subida de um degrau acima no nosso progresso espiritual. Mas nenhum deles, nenhum dos nossos benfeitores nos cobram. Eles nos intuem, nos envolvem em energias de fortalecimento, de serenidade e equilíbrio, nos mostra a melhor forma de fazer nossas escolhas, nas orientações durante o sono, fora do corpo, e nós podemos e devemos perceber, nos colocar nessa sintonia para que verdadeiramente nós consigamos colocar em prova as nossas questões, as nossas necessidades a serem vencidas, para que essa mudança de caráter, essa transformação moral, essa reforma íntima tão falada no nosso meio espírita seja verdadeiramente vivenciada. E ele diz mais: nós devemos copiar os exemplos do Cristo. Lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe seguir de guia e modelo. Qual seria esse tipo mais perfeito? E os espíritos dizem claramente: Jesus. E Kardec, posteriormente, coloca no comentário: para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Jesus é o nosso modelo, o nosso guia. Tudo o que ele fez e falou, vivenciou, serve de exemplo para cada um de nós. Até mesmo seu silêncio, em muitas situações. E nós precisamos colocar Jesus em nossas vidas e não somente admirá-lo ou falar de seus ensinamentos para os outros, mas trazer seus ensinamentos para a nossa vida, encaixar no nosso dia a dia, que nós possamos colocar em prática, perceber como agir diante da nobreza de Jesus, do seu exemplo, do seu modelo, que ele é o nosso guia. Ele nos convidou, ele nos chamou e ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós queremos seguir esse caminho,
seguindo os teus passos, que comecemos logo, que comecemos agora, que Ele está nos dando a oportunidade. Estamos no meio espírita, estamos conhecendo cada vez mais Jesus, que possamos trazê-lo, Ele, para o nosso dia a dia, mais perto de nós, como um amigo que nos dá conselho, que nos mostra o caminho. E assim sendo, que possamos verdadeiramente ser esses cristãos. O Espírito Airtes diz ainda: o Mestre é o modelo que age e vive em todos os lugares, despertando todos os corações para os melhores entendimentos, aliviando todas as dores físicas, enquanto cura as morais pela forma de bem viver. Façamos do Cristo um retrato de nós mesmos. É uma proposta desafiadora, mas por isso, Jesus também enviou para conviver conosco na matéria espíritos missionários, para que nós nos sintamos mais próximos, porque Ele é a perfeição moral. E outros que vieram posteriormente, seguindo os passos de Jesus, nos provaram que é possível, que não está tão distante como nós achamos. Mas vai depender muito da nossa renúncia, do nosso amadurecimento moral, e que nós possamos nos aceitar como somos, para a partir daí mudarmos. Porque não adianta estar numa proposta de mudança se eu não aceito que sou orgulhosa, se eu não aceito que sou invejosa, ciumenta, egoísta, vaidosa. Então, primeiro eu preciso me conhecer. Conhecer através das minhas atitudes, dos meus pensamentos. Isso precisa de muita vigilância. Isso precisa de um exercício diário. Não é somente quando eu tenho uma atividade no centro, ou quando eu faço o evangelho no lar, ou quando estou na evangelização, ou no meu trabalho mediúnico participando. Não. É a cada instante do nosso dia a dia, para que nós possamos perceber quem eu sou, por que estou agindo assim, por que penso dessa forma, e a partir de então começar a mudar. E aí nós vamos amadurecendo, mudando nossas atitudes e servindo de bons exemplos para aqueles que estão convivendo conosco. Por isso, nós precisamos fazer de Jesus o nosso retrato. Colocar Ele à nossa frente, perceber o que Ele tem para nos oferecer. Muitas coisas nós podemos absorver dos seus ensinamentos, da sua vivência. Agora cabe a cada um de nós colocar no nosso dia a dia, porque a cada um segundo as suas obras. Eu não posso esperar que, depois dessa encarnação, eu já seja um espírito iluminado, superior, se eu não me esforço. E mesmo com todo esforço, eu vou precisar de muitas e muitas experiências para superar todas as minhas dificuldades, conflitos, vícios e os resgates necessários do passado. Então precisamos ter essa consciência. Por isso, o convite é para hoje. O trabalho deve iniciar hoje, que nós precisamos parar um pouco e pensar: o que eu preciso fazer hoje por mim? O que eu preciso fazer hoje pela minha família? Essa é a oportunidade. E mais adiante, o Espírito nos convida ao abrandamento de nossos impulsos inferiores, ter moderação na forma de falar, na forma de agir. Pensar como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria que meu marido ou meu filho me tratasse. É dessa forma que eu devo tratá-lo. Não menosprezando, nem constrangendo, nem sendo agressivo.
controlar esses impulsos inferiores, educá-los, porque assim nós viveremos em paz no nosso lar. Independente do que o outro faça, o outro não tem que estar na mesma proposta que eu. Eu tenho que cumprir com a minha proposta, o meu objetivo, o meu compromisso. Posso convidá-lo, posso mostrar através do meu exemplo, mas eu não devo cobrar dele o que ele precisa fazer ou não. Mas eu, comigo mesmo, preciso. E diante dos filhos, nós podemos sim servir de exemplo, orientar e instruir, porque esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. Como também encontramos na questão 582 do Livro dos Espíritos. Pode-se considerar a paternidade como missão? E os Espíritos respondem, sem dúvida é uma missão. É um dever muito grande. É uma responsabilidade quanto ao futuro. Temos responsabilidade quanto ao futuro dos nossos filhos. Mas não vamos somente pensar no futuro aqui nessa encarnação. No futuro, da vida futura, no porvir. O que é que os nossos filhos estão plantando hoje para que na vida futura eles colham paz e felicidade? Eles possam colher harmonia, dever cumprido e paz de consciência. Porque se eles conquistarem isso, nós também os teremos. No livro Missionários da Luz, um dos tantos exemplos de missão da maternidade, da paternidade, o André Luiz, ele toma conhecimento de uma das experiências a serem vivenciadas, né? Esse caso está lá no capítulo 12 do livro Missionários da Luz, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. O título desse capítulo é Preparação de Experiências e fala sobre um espírito, Anacleta, que ela vivenciou a maternidade de uma forma que não soube orientar e instruir seus filhos no caminho do bem. E eles se perderam. Perderam a oportunidade reencarnatória mergulhando nos desregramentos diversos de natureza física e moral. E então ela se comprometeu com a lei de Deus. Quando ela voltou à parte espiritual, seus filhos já haviam desencarnado antes do tempo proposto para essa reencarnação, diante de tantos desregramentos, desrespeito com o próprio corpo e espírito. Então, quando ela voltou ao mundo espiritual, ela percebeu o grande problema e que era grande parte responsabilidade dela. Seus filhos desencarnaram antes do tempo e se encontravam em regiões baixas e em tristes condições. Então, a partir daquele momento em que ela percebeu a sua responsabilidade, ela começou a trabalhar para conseguir uma nova reencarnação para si e para os 4 espíritos que foram seus filhos. E então, depois de 30 anos de trabalho, ela conseguiu essa oportunidade e estava planejando todo o processo reencarnatório. 2 dos rapazes voltariam como paralítico, outro seria débil mental e a filha ajudaria ela na viuvez, mas também seria portadora de necessidades de retificação. Então, se nós não desejamos isso aos nossos filhos, que nós possamos pensar o que podemos fazer hoje para que no futuro, que é o futuro dessa encarnação, mas também no futuro além dessa vida, eles não caiam em sombras, em culpa, mas que eles possam ver verdadeiramente a luz dentro de si e ser luz para aqueles que estão ao redor. Nós temos responsabilidade diante disso. Precisamos encarar essa responsabilidade e auxiliar esses seres que vieram como filhos confiados por Deus a nós. Temos essa capacidade.
porque Deus acreditou, a espiritualidade permitiu. Então nós podemos sim amar com firmeza, amar dando limites, amar mostrando o caminho, dizendo não e dizendo sim para uma vida feliz, uma vida com respeito, uma vida com dignidade. Então, Jesus serve de modelo para todos nós, para que nós possamos evoluir espiritualmente, nos fortalecer no caminho do bem e auxiliando aqueles que estão ao nosso redor. Porque se nós nos melhorarmos, nós vamos, com o nosso exemplo, auxiliar aqueles que estão ao nosso redor. Então, mais um questionamento. O que estamos fazendo dos recursos que Deus nos deu? Tudo que Deus nos concedeu nessa reencarnação. O que nós estamos fazendo com esses recursos para o nosso aprimoramento moral, para o nosso trabalho íntimo? Se nós nos firmarmos no exemplo do bem, muitos nos acompanharão, muitos serão beneficiados. A nossa família vai se fortalecer e vai encontrar a paz tão almejada. Então, é necessário dar o exemplo melhor que usar de nossas teorias. É necessário agir e ter atitudes no bem, mais do que falar. É na vivência do amor que nós, em nosso lar, com a nossa família, alcançaremos a paz e conseguiremos nos iluminar. Que Deus possa abençoar a todos os lares, nos dando equilíbrio, nos dando firmeza de propósito, libertando a nossa consciência, para que nós possamos enxergar, ter o discernimento necessário, saber como agir com os nossos familiares, com os nossos filhos e sempre com amor. E uma frase muito importante que eu gostaria de destacar para finalizar nossa reflexão, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. Que sejamos bons exemplos. E assim nós teremos autoridade moral para conduzir aqueles que estão sob nossa responsabilidade e que nós possamos cada vez mais, seguindo o nosso modelo, o nosso guia, sermos luz e fazer com que o nosso lar também possa servir de exemplo a tantos outros que necessitam. Muita paz para todos.